é esse espantalho do lado da moça? O espantalho é você. Fala rapaziada, tudo de boas? Quem fala é o Cine Liber. E quem é meu verdadeiro fã sabe que eu amo o Mágico de Oz. Mas ao mesmo tempo, sabe que eu não elogio qualquer coisa que vem dessa obra como se eu fosse um fanboy. Porque tem diferença, fã sabe o que tem de errado no que ele gosta e fanboy ignora todos os defeitos. E pra provar isso, irei xingar a adaptação russa de 2025 do Mágico de Oz, que eu não gosto, e vocês vão descobrir hoje pra vocês evitarem também. Então já chega de enrolação e começa logo essa tortura. E em 2025 lançou um filme chamado Maravilhoso Mágico de Oz Parte 1. E não é à toa que esse filme tem esse nome, vai ter um monte de continuações no futuro. Infelizmente. E ele nem é baseado no livro original do L. Frank Baum. Ele é de outro livro, que é basicamente russo também. Pra vocês verem como o Mágico de Oz é famoso, se espalhou pra todos os países do mundo. Mas sinceramente, pra mim esse filme é uma das piores, se não a pior adaptação que já veio do Mágico de Oz. Pra começar, ele já começa no castelo da bruxa Madoleste, com ela criando um tornado junto com o capanga dela pra atacar o mundo real. Mas pra sorte do mundo, a bruxa boa do norte acaba fazendo o tornado só trazer uma menina chamada Ellie, que é a protagonista, e com certeza vocês já estão cheios de perguntas, para o mundo de Oz, e o trailer que ela tava dentro, junto com o cachorro dela, acabam caindo em cima da bruxa Madoleste. E aí a gente já vem coerência. Tipo, já foi um exagero explicar a origem do tornado, ciclone, furacão, sei lá, que traz a protagonista pro mundo de Oz. E o filme nem explica bem essa ideia da bruxa boa do norte ter estragado o plano da bruxa do leste. E para piorar, a forma como é introduzindo a protagonista é bem ruim, porque ela não é a Dorothy, não, é Ellie. Sim, mudaram o nome da personagem porque no livro russo era assim e dane-se. Só que diferente da Dorothy de qualquer adaptação do Mágico de Oz que é fiel e humilde e ainda tem um desenvolvimento muito bom, aqui a Ellie é só uma criança genérica e mimada que só fica o dia inteiro no celular e quando sai pra brigar com alguém, como o cachorro dela que também não é mais Totó, que nem originalmente, é Tobias. Meu Deus. Mas calma aí, esse é só o pequeno tomate estragado da pizza podre que tá por vir. A bruxa boa do norte explica tudo pra Ellie e fala que pra ela voltar pra casa tinha que seguir a estrada de tijolos amarelos, encontrar o Mágico de Oz e ele é o único que podia ajudá-la a voltar pra casa. É igual ao filme, né? Mas com uma pequena diferença. Ela avisa que a Ellie tinha que encontrar 3 criaturas mágicas e ajudá-las a realizar os seus maiores desejos. E a gente sabe muito bem quem são essas criaturas. Mas cara, é tanta explicação que estraga a fantasia. A Ellie já sabia os personagens que ela ia encontrar. Aqui ela não apenas sabe que vai encontrar eles, como também só vai ajudá-los a realizar seus desejos para voltar para casa. Não porque é o certo a se fazer. Estragou quase toda a fantasia do original. Quase toda, porque ainda piora. Porque enquanto a Ellie tá seguindo a estrada de tijolos amarelos, temos agora a bruxa má do oeste, que descobriu que a sua irmã bruxa do leste morreu e agora quer caçar os sapatinhos de prata que agora é da Ellie. Não sei nem porque eu tô explicando isso, já que é o básico do Mágico de Oz e todo mundo deve conhecer. Mas enfim, a bruxa do oeste manda o corvo atrás da Dorothy pra Ellie. Aí a bruxa do oeste manda o corvo falante atrás da Ellie e a gente sabe o que acontece depois. A Ellie vai encontrar o espantalho. Mas cara, esse filme é ridículo de tosco, mano. Porque quando a Ellie vai encontrar o espantalho, primeiro ela afasta o corvo com uma luz do celular. Cara, a tentativa dessa história de modernizar o Mágico de Oz é tão ruim, mano. Tipo, ele nem aborda direito esse tema aí de tecnologia ruim e tal. Tipo, Toy Story 5 que veio depois conseguiu abordar melhor esse tema do que essa porcaria de filme. Mas enfim, teve o diálogo da Ellie com o espantalho, depois dela ter feito ele sair voando não sei como. Aí desenha a boca nele, e depois de um diálogo meia boca, os dois vão até a Cidade das Esmeraldas. E cara, o espantalho desse filme, ele é assim, o design dele é patético. E pra piorar, a voz dele é insuportável, pelo amor de Deus. Sem conhecer você, você é uma espantalha? Enquanto a Ellie, Tobias e o espantalho estão caminhando pela estrada de tijolos amarelos, temos uma introdução de cenários extremamente secos. Tipo, o mundo de Oz no filme de 39, e pelo que é descrito no livro original também, era tão vivo, tão colorido, tão bonito. Aqui tá tão morto, tão desagradável e seco, mano. Tipo, nem parece que você tá vendo um filme de Oz. É um filme tão sem graça e morto. Mas enfim, o filme volta pra bruxa má do oeste contratando um homem misterioso chamado Papa Agente para caçar a Ellie e conseguir os sapatos de prata. Eu não contei, mas os sapatos aqui são de prata, enquanto no livro era de prata também, mas no filme era de rubi. Grande mudança. Aí o Papa Agente é contratado pela bruxa pra ir atrás da Ellie, ele vai atrás dela,
Enquanto isso, Ellie e o Espantalho estão passando por uma floresta bem sombria, pra ser sincero. Mas isso é bom, porque tivemos a melhor cena do filme, finalmente, algo de positivo pra falar dele, que é o momento que a Ellie e o Tobias e o Espantalho encontram o Homem de Lata. Eu não vou mentir, cara, pra mim essa é a única parte em que esse filme consegue ser melhor que qualquer outra adaptação do Mágico de Oz, que é a cena que os personagens encontram o Homem de Lata, porque a atmosfera fica tão sombria, tão melancólica, como o personagem quando tava todo enferrujado, paralisado, sem poder fazer nada a não ser chorar. E pra melhorar ainda a profundidade do filme, eles melhoram com uma adaptação colocando a origem do Homem de Lata. Aquele negócio dele já ter sido humano, ia se casar, mas a bruxa amaldiçoou o machado dele. E ele foi sofrendo os acidentes, foi substituindo os membros perdidos por partes artificiais de metal. E a gente sabe muito bem o que aconteceu no final da história. Cara, essa cena é incrível. Ela é triste e ela é emocionante. Dá uma pena do Homem de Lata e, claro, ele se junta a Ellie, o Espantalho e o Tobias pra chegar até a Cidade das Esmeraldas pra pedir ao Mágico de Oz um coração, já que foi a maior perda da vida dele. Mas esse momento maravilhoso só durou 5 minutos. Sim, eu só me diverti nesse filme durante 5 minutos e o filme é 1h40 de duração. E aí você pensa, os personagens agora vão achar o Leão covarde, certo? Não, espera um pouquinho, porque agora tivemos uma pequena cena de luta. Sim, cena de luta no Mágico de Oz, porque o Papagente, ele encontra a Ellie e finge que é o Mágico de Oz, mano. E ela, por incrível que pareça, burra, é enganada por ele. E aí ela é capturada e o Espantalho e o Homem de Lata chegam bem a tempo pra salvá-la. E depois de uma cena de luta meia boca, eles conseguem derrotar o Papagente e salvar a Ellie. Aí você pensa, a Ellie vai agradecer agora a eles, porque salvaram a vida dela, certo? Errado. Porque a idiota dessa criança, depois de ter sido culpa dela ter se perdido deles, começa a falar: vocês são traidores, vocês me abandonaram, onde vocês estavam quando eu precisava? Pelo amor de Deus, que menina chata, tá com vontade de sair desse filme por causa dela. E depois de 30 segundos eles fazem as pazes e começam a seguir a estrada de novo. O que eu tô assistindo da minha vida? Aí depois, finalmente, chegamos à parte onde os personagens encontram o leão. Finalmente! Só demorou 1 hora. E aí, blá 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 blá, eles se juntam aos personagens pra chegar na Cidade das Esmeraldas e pedir ao Mágico de Oz coragem. E enquanto isso, temos uma cena bem engraçada do leão tentando rugir pra um rato, mas isso aqui acontece. Eu vou ser sincero que eu quase ri com essa cena, mas eu achei tosca também. Só que a próxima artimanha da bruxa foi basicamente enfeitiçar flores vermelhas para fazer com que os personagens dormissem. E assim, a Ellie, o Totó e o Leão dormirem e morrerem, porque não iam acordar nunca. Mas obviamente o Espantalho e o Homem de Lata não dormem, mas eles não sabiam que seus amigos de carne e osso não iam acordar. Então eles começaram a esperar eles acordarem. E a bruxa viu isso, então decidiu mandar o capanga da bruxa chamado Leste, que agora era o capanga da bruxa chamado Oeste, não sei que mudança foi essa, e junto com 3 tigres atrás dos personagens e assim matar todos. E ele obedece com a simples motivação de que ele queria ser alguém na vida. Nossa, que original. Mas a rainha dos ratos do campo, que existe no livro original também, encontra o Espantalho e o Homem de Lata e fala pra ele que se não ajudasse a Ellie, o Tobias e o Leão, eles iam dormir pra sempre, iam morrer. Então, obviamente, o Espantalho e o Homem de Lata carregam a Ellie e o Tobias pra bem longe das flores enfeitiçadas e assim salvar a vida dos seus amigos. Mas, obviamente, assim como no livro, o Espantalho e o Homem de Lata não conseguem dar conta do peso do leão. E numa cena que fracassa no sentido exposição, a Ellie acorda e descobre que o leão estava dormindo e ia supostamente morrer, então decide correr até as flores para salvá-lo. Sim, ela desenvolveu a amizade mais rápido com o leão do que com o Espantalho e o Homem de Lata. Mas, obviamente, como ela ia dormir de novo, o Homem de Lata carrega ela de volta para longe. E a rainha dos ratos vê isso, então decide mandar milhares de ratos salvar o leão. Sim, isso acontece no livro também. Os ratos carregam um leão como se fosse uma mensagem de que união faz a força. E aí, salva o leão, porque ele estava longe das flores enfeitiçadas, e ele ia acordar depois de algumas horas. Cara, eu tô decepcionado com o fato de que o leão fica a maior parte do filme dormindo. Mas como conflito final do filme, os tigres junto com o capanga da bruxa chamado Oeste chegam para tentar atacar os personagens. Só que a Ellie, Dorothy e Espantalho fizeram um plano para tentar afastar esses tigres do leão e do Tobias que estavam dormindo. E aí acontece uma cena de ação estilo Senhor dos Anéis, em que o Espantalho e o Homem de Lata brigam com os tigres, conseguem derrotá-los, e o leão acorda bem na hora e derrota mais um tigre. Mas isso quase custa a vida dos 3. Mas no final tudo dá certo. Os tigres foram derrotados, o capanga da bruxa do Oeste foi derrotado também, e o Espantalho e o Homem de Lata e o leão no final sobreviveram à batalha. E aí tem uma cena emocionante da Ellie pedindo desculpas por ter sido a pior pessoa do mundo, e faz as pazes com o Espantalho, o Homem de Lata, o Leão, o Tobias. E aí todos puderam seguir a estrada de tijolos amarelos para encontrar o Mágico de Oz e assim realizar seus desejos. E vocês acham que vai ter mais alguma coisa? Não, porque o filme termina com os personagens chegando na Cidade das Esmeraldas. E o resto da história conhecida no filme de 39 vai ficar pra parte 2, que vai lançar próximo ano, em 2027. Eu vou ser sincero, cara, por mais que eu goste muito do Mágico de Oz, esse filme me decepcionou muito. Além de ser
paias terem enrolado pra caramba nesse filme com batalhas, cenas de exposição e encontros de personagens que nem existem no livro original, só pra desenvolver a história que podia ser perfeitamente construída em um filme de 1h40, aí vão deixar pra outro filme de 1h40 finalizar a história. Cara, que palhaçada. E tudo isso misturado com cenas de ação mal feitas, efeitos especiais ruins, atuações bregas e decisões pra mudar a história original de uma forma bem paia. Cara, esse filme só não dá. Pra mim é um belo 4 de 10. Eu só não dou 3 de 10 porque pelo menos tem a cena do Homem de Lata que eu já disse que é muito boa. Mas tirando isso eu não consegui me agradar com nada nesse filme. Então, tá aprovado que eu não sou fanboy do Mágico de Oz. Eu sou um fã. Eu reconheço o que vem de errado dessa obra. Então, deixa o like e até mais.